Pensa só numa jornada, uma das mais difíceis e complexas que a ciência enfrenta hoje em dia: criar um novo remédio. É uma verdadeira saga que começa com milhares e milhares de ideias, mas que na grande maioria das vezes não leva a lugar nenhum. Vamos entender o tamanho desse desafio e como uma tecnologia nova está mudando as regras desse jogo por completo. Ok, vou mergulhar nisso. O que a gente está vendo aqui é a dura realidade do desenvolvimento de medicamentos. A gente parte de um universo com, sei lá, umas 100 mil ideias promissoras. Mas repara bem como esse funil vai se fechando de um jeito brutal. A cada etapa dos testes iniciais até chegar nos humanos, o número de candidatos despenca. É impressionante. E esse é o tempo médio, 14 anos. Desde o momento que alguém tem a ideia lá no laboratório até esse remédio finalmente chegar na prateleira da farmácia. É mais de uma década inteira de pesquisa, de muito teste e, claro, de muita incerteza. E agora o custo. Para desenvolver um único medicamento, um só que dá certo, a média de custo pode chegar a 2 bilhões de dólares. É um investimento, astronômico, com um risco que é simplesmente gigantesco. Então a gente chega no ponto principal. De todas aquelas 100 mil ideias lá do começo, no fim, só uma, na média, consegue cruzar a linha de chegada. Uma única pílula de esperança. Bom, com esses números fica meio óbvio, né? Esse modelo tradicional, por mais que tenha trazido muitos avanços, está ficando quase insustentável. O tempo e o dinheiro são barreiras enormes para inovar. E é por isso que a gente precisa de uma abordagem nova. E é aí que entra a grande questão. Com um desafio desse tamanho, onde é que a inteligência artificial entra? Como é que ela pode ajudar de verdade? A resposta está um pouco por aqui. Os custos de pesquisa e desenvolvimento não param de subir. A gente gera uma quantidade de dados biológicos, genômicos, clínicos, que é, colossal. E no meio desse mar de informação, existem padrões que o nosso cérebro sozinho simplesmente não consegue enxergar. A IA surge então como essa ferramenta capaz de achar a agulha no palheiro, de dar sentido a esse caos, para no fim acelerar tudo e diminuir os custos. Certo. Então vamos ver como isso funciona na prática, começando pela primeiríssima etapa, a descoberta. É aqui que a inteligência artificial começa sua garimpagem, peneirando um universo de possibilidades para achar um bom ponto de partida. O primeiro passo de todos é identificar a causa biológica da doença. Imagina que a doença é uma porta trancada. O primeiro trabalho é achar a fechadura certa que a gente precisa abrir para tratar o problema. Essa fechadura é o que a gente chama de alvo. E nessa hora, a IA vira uma espécie de Sherlock Holmes da biologia. Ela vasculha montanhas de dados de genômica, que é o estudo dos nossos genes, de proteômica, que é o estudo das proteínas, e dados clínicos, para achar os alvos mais promissores. Ela consegue até prever qual pedacinho de uma proteína é o melhor para ser atacado por um remédio e ajuda a ter certeza de que aquele alvo é o culpado mesmo pela doença. E a imagem aqui ilustra isso perfeitamente. É como se a IA estivesse mergulhando fundo no nosso código genético, sabe? Decifrando a linguagem da vida para encontrar a raiz do problema. Ok, achamos a fechadura. E agora? Agora a gente precisa criar a chave perfeita para ela. E é nesse momento que a inteligência artificial veste o jaleco de químico. E olha, é aqui que a coisa fica realmente de outro nível. A IA consegue analisar virtualmente milhões de moléculas que já existem para ver qual se encaixa melhor. E não é só isso, ela consegue prever se um composto vai ser eficaz e seguro antes mesmo dele existir no mundo real. E o mais maluco de tudo, ela pode usar modelos generativos para inventar moléculas completamente novas, do zero, feitas sob medida para aquele alvo. Com um candidato promissor em mãos, a gente entra na fase mais longa e cara, a de desenvolvimento e testes. E é aqui que a gente vai ver como a IA está deixando esse processo todo bem mais eficiente. Antes de sequer pensar em testar alguma coisa em humanos, a gente precisa ter certeza de que o composto é seguro. Essa é a fase pré-clínica, que, tradicionalmente, envolve um bocado de testes em animais. A IA aqui funciona como um inspetor de segurança virtual. Ela consegue prever, por exemplo, se uma molécula tem potencial de ser tóxica para o fígado ou para o coração. Ela também simula como o nosso corpo vai absorver e eliminar o remédio, tudo isso para evitar que um composto perigoso siga em frente. E o resultado disso é o que a gente vê aqui. Ao prever esses problemas de segurança no computador, a IA ajuda a tornar os testes em animais, quando eles ainda são necessários, muito mais focados e eficientes, usando só os candidatos que realmente têm chance de dar certo. Bom, agora chegamos na fase mais crítica, e complexa de todas, os testes em seres humanos.
Organizar esses estudos é um desafio logístico assim gigantesco. A IA entra aqui para otimizar o processo todo. Ela ajuda a planejar estudos melhores e, talvez o mais importante, consegue ler milhões de prontuários médicos para achar os pacientes ideais para cada teste. Imagina fazer isso manualmente? Levaria meses. Isso pode cortar o tempo de seleção em até 60%. E ainda por cima, dá para monitorar os participantes em tempo real com relógios e outros dispositivos. Se a gente juntar tudo isso que vimos até agora, chegamos a um ponto de virada. A um futuro onde a inteligência artificial, a automação e a ciência se encontram de um jeito que a gente nunca viu antes. E este aqui é o ápice da revolução, o tal do ciclo fechado. Funciona mais ou menos assim. A IA projeta uma molécula. Aí, robôs no laboratório criam essa molécula de forma automática. Outros robôs testam ela rapidinho, os resultados voltam na hora para a IA, que aprende com eles e projeta uma molécula ainda melhor. E esse ciclo se repete sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a imagem é essa: laboratórios onde robôs executam os projetos da IA, aprendendo e melhorando numa velocidade que é, francamente, sobre-humana. É a ciência em modo turbo. E o resultado disso tudo? Este ciclo pode cortar o tempo dessa fase de otimização em até 70%. O que antes levava anos, agora pode ser feito em questão de meses. É impressionante. Mas, claro, nem tudo são flores. O caminho pela frente tem promessas incríveis, mas também desafios bem reais. A promessa de descobrir curas mais rápido, de ter mais eficiência e, quem sabe um dia, ter uma medicina totalmente personalizada. Mas para chegar lá, a gente precisa de dados de qualidade, precisa adaptar as leis e, muito importante, garantir que esses modelos de IA sejam transparentes e justos. E no fim, a gente fica com essa pergunta para o futuro. Com essa nova parceria entre a inteligência humana e a inteligência artificial, o ritmo da ciência médica vai acelerar de um jeito exponencial. A questão não é mais se vamos encontrar novas curas, mas sim quando e qual vai ser a próxima grande conquista.